Se fosse um cerco, a execução seria perfeita. O sistema de comunicação foi derrubado. Algumas das principais rotas de transportes conquistadas, pontes destruídas. A guerra psicológica mina o moral da população. Nós temos aqui, ó, em cima da casa, está cada vez mais forte a correnteza e a gente não consegue sair. O invasor agora controla o abastecimento, desafia os símbolos do Estado e chegou à capital do Rio Grande do Sul. Os prefeitos imploravam, cada um à sua maneira. Mas a mensagem era a mesma: salve-se. Sinibu, infelizmente, está num cenário de guerra. A informação que a gente precisa passar para todos os moradores que vivem às margens do Rio das Antas e Rio do Taquari é sair o mais rápido possível desse local. Precisamos de ajuda, precisamos dos helicópteros. Os governos de vários estados e o Uruguai mandaram recursos. O presidente Lula se reuniu com o governador e prometeu dinheiro para a reconstrução de infraestrutura e o restabelecimento de serviços essenciais. Eduardo Leite pediu ajuda também às Forças Armadas. O volume de extensão de territorial atingido e todos os reflexos que tem, desde hospitais, são mais de 110 hospitais atingidos, 17 deles interrompendo atendimentos, pelo menos 75 em operação parcial. As dimensões são tantas na vida das pessoas que é um cenário de guerra. O mau tempo é um desafio para voos comuns. O Instituto Nacional de Meteorologia registrou microexplosões aqui em Santa Maria. É quando uma corrente de ar espalha o vento em todas as direções. Parece um tornado, mas sem a rotação e de impacto menor. Só que a Força Aérea Brasileira confia no H-60 Lima, que de tão potente requer cuidado. Pode esfarelar telhados umedecidos. O motor e outros sistemas são duplicados. Numa pane, o voo tem uma segunda chance. As descargas elétricas e a baixa visibilidade são perigos maiores. Uma missão de deslocamento simples, a gente não sairia. Porém, a situação está exigindo. Então, a gente está usando a técnica de voo entre obstáculos também para chegar nos nossos pontos, os pontos mais críticos aqui da nossa região. A tripulação seguia por rodovias que não alagaram. Eles sabem onde estão as torres de alta tensão e voam o tempo todo de olho em posições para pouso de emergência. A escuridão da noite também é um problema, então os militares da FAB precisam ficar sem ligar nenhuma luz durante meia hora para se acostumar com o breu do resgate. Agora, essas pupilas dilatadas da FAB têm um reforço especial, esses óculos de visão noturna. Essa espécie de binóculo amplifica o pouco de luz no ambiente. Os militares costumam se aproveitar da lua, mas ela não dá as caras há dias. A gente recomenda quem ainda estiver precisando de necessidade, ouvir o barulho do helicóptero em período noturno, use lanternas, use celulares, velas, isqueiros, que isso aí aumenta a visibilidade de onde está a posição da pessoa. O Cleiton nem teve tempo de mandar a localização dele. O celular molhou logo depois do aviso à mulher. Ele fez contato comigo às 18h30, me dizendo que ele estava preso numa árvore, se segurando numa árvore, e que o carro estava cheio d'água, que a água tinha levado o carro. Só que ele não me mandou localização, ele não me deu uma outra referência e agora eu não consigo mais contato com ele. Esse é o nosso desespero. Cleiton contou ao Fantástico que o carro foi arrastado de repente por uma onda que apareceu na estrada. Um braço sempre segurando uma árvore, né, por causa do equilíbrio, e o outro braço fazendo movimentação, equilíbrio, tentando fazer alguma coisa para aquecer, né? Ele trocava o braço e aquecia o outro, né? Para tentar aquecer o corpo, né? Porque eu estava com medo também da hipotermia, né? Foram mais de 15 horas com a roupa molhada, com a vida por um galho. Mas a corrente foi maior do que a correnteza. O grupo de pais e alunos da escola do filho se mobilizou. A gente saiu muito pessimista com a possibilidade de encontrar o corpo do Cleiton. Só que os 4 acharam o Cleiton acenando. O grupo honrou a tradição farroupilha e laçou com habilidade o amigo. Porque se ele tinha aguentado a noite inteira lá em cima do carro, não era nós na hora do salvamento que ia deixar ele escapar. Agora ele era nosso. Eles tiveram pressa em acabar com a angústia da família do Cleiton. Manda um beijo pra tua mulher. E logo depois, desrepresaram a emoção.
maioria dos resgates acontece em cidades pequenas e rurais. O socorro dos ilhados começa pela água, mas se a correnteza é violenta, às vezes só o helicóptero resolve. A Polícia Rodoviária Federal chegou com o dever de casa feito. Quanto mais peso, mais combustível é gasto e sobra menos tempo de voo. A matemática, então, indica o que levar. Só que o cálculo das ferramentas não é simples. Ninguém sabe exatamente o que está à espera. Nesse local haviam 3 pessoas e era impossível a gente conseguir chegar pelo telhado ou em alguma outra situação. A principal função do piloto é manter o helicóptero pairado perto da vítima. A corda tem até 15 metros. A distância e o barulho impõem uma comunicação por gestos e sinais combinados. Eu me aproximei da casa e girei muito por causa do turbilhonamento de ar. Mas a correnteza e o vento desafiam o corpo do socorrista. A correnteza era muito forte, então a nossa grande preocupação era que eu não submergisse. Me puxa! Me puxa! Vem pra cá e me puxa! Eu acredito que ele tenha ficado com medo de que ele fosse cair na água. Consegui segurar na sacada e aí consegui me puxar para cima. Entrei na casa e aí iniciei o primeiro resgate. É um sentimento de angústia, né? A gente queria nesse momento poder ajudar todo mundo, mas a gente não tem como se multiplicar, né? É esse abraço que a gente queria dar na família de quem a gente não conseguiu estender a mão. O 192 vive a mesma aflição. O SAMU tinha se aprontado rápido para entregar oxigênio a uma criança de 2 anos ilhada. Mas os socorristas foram forçados a cruzar os braços por causa do teto baixo. Quando conseguem voar, começam múltiplos atendimentos. Já é esperada essa enchente, mas as pessoas acabam ficando porque é seu imóvel, tem medo de assalto, que seja depredado, alguma coisa assim, e deixam para o último instante. Eu, sendo deficiente visual, estou numa área de risco, minha mulher, vão embora daqui, vão sair. A relação de uma pessoa cega com um temporal que se avizinha é diferente. Telhado. Porque eu vou escutar tudo no telhado, porque como eu não tenho a visão, eu não estou sabendo o que está acontecendo ali fora. Até mesmo o vento, quando começa a bater muito forte aqui, balançar das antenas, né? Papai Yankee 3 quilotango. O Gilmar perdeu a visão e o olfato num acidente de carro. Ele usa a audição aguçada para escutar no rádio amador regiões que estão mudas. No momento que faltar a internet, o telefone e não tiver comunicação, o rádio, ele faz todo o meio de campo. E me comenta como é que tá Bagé. Os radioamadores têm sempre carregadas baterias com autonomia de até 16 horas. É um hobby que cria amizades. Mas no momento de crise, eles direcionam esse afeto a desconhecidos, mobilizando resgates e doações. A gente está aqui, estamos em casa, tudo sequinho, tudo tranquilo, graças a Deus. Mas aquelas pessoas estão passando trabalho lá. Então a gente quer ajudar. Centenas de milhares de gaúchos estão sem luz no estado. E apesar de toda essa chuva que insiste em cair, mais de 500 mil está sem água também. A inundação de redes de abastecimento aumenta o risco de contaminação por esgoto e bichos mortos. São populações inteiras nervosas com previsões cinzas. Ontem era ruim, hoje está péssimo, amanhã deve ser horrível. Chega aí, alguma árvore! Mais pra baixo tem uma árvore! As notícias que escapam das barragens são tortura maior. Há o risco de colapso. O volume de chuva em algumas regiões passou de 700 milímetros, quase 5 vezes mais do que a média para essa época do ano. O Rio Grande do Sul tem o que os geólogos chamam de planícies de inundação. Vales funcionam como canaletas e a água da chuva escorrega até os rios. As áreas planas e mais baixas costumam alagar. Muitas cidades cresceram nas margens de rios. Moradores estavam acostumados com alagamentos, só que não nessa proporção. E os rios se conectam. O Lago Guaíba, por exemplo, recebe toda a água que cai no centro do estado, o que explica os alagamentos em Porto Alegre sem que caia um pingo de chuva. Só que dessa vez choveu muito lá e cá. É a segunda vez desde os anos 70 que a cidade fecha as comportas ao redor do lago. Esse sistema foi criado depois da maior cheia que a capital já tinha visto. Só que o novo recorde aconteceu agora. O Guaíba ignorou os altos muros que defendiam parte do centro histórico.
As imagens de todo o Rio Grande do Sul são fortes demais para um estado traumatizado. Os gaúchos sobreviveram a outras 2 tragédias climáticas, mais de uma calamidade por trimestre. O bebê, que mal cortou o ligamento umbilical, deve a vida a outro cordão. Se a água fosse o inimigo, ela teria dominado terra e o ar. Mas a natureza não é o problema. Já está provado que o aquecimento global é culpa humana. O lançamento de gases que aquecem o planeta esquentou os oceanos e gera mais energia para a formação de chuva. Nós aumentamos a frequência das tragédias climáticas. Meteorologistas esperam enchentes no sul até a metade do mês. Essa é a previsão. Mas certeza mesmo é que o mundo vive outro tempo. Subiu para 78 o número de mortes provocadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. 105 pessoas estão desaparecidas e há 175 feridos. Mais de 134 mil pessoas estão fora de casa. Em todo o estado, o cenário é de medo, incerteza e destruição, mas também de solidariedade. Um cordão humano puxa barcos sem motor no meio da madrugada. É a luta por sobrevivência em Canoas, no Rio Grande do Sul. Eles estão, na verdade, todos eles estão em cima de carro, em cima de telhado, esperando. As pessoas só com a roupa do corpo. Um pouco mais aliviado, né? A gente tendo a integridade da gente intacta, acho que é o que conta. Em apenas um dia, a água encobriu metade da cidade e expulsou de casa mais de 180 mil pessoas. Cadeira de roda! Tá na mão, tá na mão. Depois de passar pelo primeiro ponto de apoio que fica lá atrás, depois das viaturas, os moradores chegam a este ponto para um primeiro atendimento médico, atendimento de primeiros socorros. A gente está se organizando porque a gente pode, tem pessoas voluntárias, pessoas de tudo quanto é lugar, a gente faz o primeiro atendimento, já manda para os abrigos. Eu acho que tem anjos aqui. Todo o caminho que a gente viu, desde o pessoal que foi lá nos barcos nos resgatar, são anjos. Mais fraca, né? E o trabalho seguiu ao longo de todo o dia. Tudo completamente submerso. E a todo momento cruzando pela gente barcos, indo resgatar pessoas, trazendo vítimas da enchente para serem levadas aos abrigos. Não tinha mais comida. 3 dias sem comida. Só água e cuscuz. Em Eldorado do Sul, também na região metropolitana de Porto Alegre, só se chega de barco ou helicóptero. E a comunicação é precária. A gente já está sem luz, sem água, acabou tudo agora de vez. Muita gente dormindo em chão, tá caótica a situação. Muita criança, muito idoso, muito cachorro sem comer. Essa tarde, helicópteros levaram alimentos para a cidade, que estima ter 5 mil pessoas precisando de comida. Militares, helicópteros e viaturas da Marinha estão mobilizados no estado para transportar alimentos, água e combustíveis, e também para resgatar pessoas isoladas. Eu sei, mas agora a gente vai sair daqui. Isso! Estão todos bem? Nesse domingo, um bebê e uma mulher grávida de gêmeos foram retirados e transportados em segurança. Também hoje, pela primeira vez, a aeronáutica usou uma aeronave pilotada remotamente para localizar pessoas isoladas. Ela decolou da base aérea de Santa Maria. A orientação é que quem estiver em situação de risco e com necessidade de resgate, ao ouvir a aeronave, faça sinais ou marcações no solo para que o resgate possa ser enviado. Muitos abanam dos telhados. Agora quase meio-dia de domingo, muitas pessoas que estão sendo salvas nesse momento estão ilhadas há mais de 24 horas. A gente vê que tem gente num telhado. Eu estou acompanhando esse pessoal nessa casa há mais de um dia e eles estão pedindo ajuda, desesperados. Uma pessoa por vez é resgatada pelo cabo de aço e levada para dentro do helicóptero. O resgate demora 15 minutos. Todos estão salvos. Na cidade de Guaíba, centenas de voluntários fazem resgates de barco.
quanto tempo o senhor está trabalhando sem parar? Cara, estamos já 3 dias já direto. 3 dias direto. Quantas pessoas salvou? Cara, não temos noção lá, mas mais de 300, 400 pessoas dentro da água aí. Eu tenho familiares abrigados na minha casa de Eldorado, tenho familiares ainda trancados em Eldorado, somos todos um só numa tragédia dessa. Agora, com tantos familiares abrigados e pessoas com a casa perdida, como é que tu tem força para estar aqui ajudando? Deus dá. Deus ajuda a gente. A todo momento chegam mais e mais barcos carregados com pessoas que são retiradas de casa. E aí o que eles colocaram aqui foi uma carreta para acomodar esse pessoal até levar para um lugar seguro. Hoje eles avisaram que até uns 10 dias ainda para baixar essa água, né? Daí a gente resolveu sair. Sair a pé não tinha como? Não, a água passava pescoço tudo. Tem gente que está no fundo da casa e o barco não consegue chegar. E aí eles têm que passar por baixo d'água para poder ir. Eu acho que isso também é um problema. Em uma rede social, o surfista Pedro Scooby anunciou que está viajando para o Rio Grande do Sul com um grupo de amigos surfistas e pilotos de barcos e motos aquáticas para ajudar nos resgates. A gente conseguiu juntar os melhores pilotos de onda gigante aí do Rio e estamos indo rumo ao sul. Tomara que a gente consiga chegar a tempo de poder ajudar e acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Bora, partiu. Parte da capital gaúcha também segue debaixo d'água. E desde sexta-feira não param de chegar pelo Lago Guaíba as pessoas que fogem das cheias de toda a região. O presidente Lula fez uma segunda visita ao Rio Grande do Sul hoje e sobrevoou regiões alagadas. Ministros e autoridades o acompanharam na viagem. Lula disse o seguinte, ele afirmou que não vai haver burocracia para liberar verbas para a reconstrução do Estado. Eram 10h30 da manhã quando o presidente chegou ao estado. Lula sobrevoou a capital gaúcha e a região metropolitana e pôde presenciar a calamidade que o Rio Grande do Sul vive. Municípios como Canoas e Eldorado seguem debaixo d'água. Essa é a maior enchente da história do Rio Grande do Sul e também da capital gaúcha. Nesse domingo, o Guaíba atingiu níveis nunca antes vistos, 5 metros e 31 centímetros. Lula se reuniu com o governador do estado, Eduardo Leite, que disse que o cenário é de guerra e defendeu uma flexibilização fiscal, como aconteceu na pandemia de Covid-19, para que verbas sejam liberadas o quanto antes para a reconstrução do estado. O Rio Grande do Sul já é um estado que tem dificuldades para operar na normalidade por conta das restrições fiscais. Planos de trabalho precisarão ser feitos, licitações e contratações vão ter que ser abreviadas numa situação excepcional, à semelhança do que se fez para a pandemia no Brasil. Na coletiva de imprensa, Lula garantiu que não faltarão recursos para os trabalhos de recuperação no Rio Grande do Sul. Eu sei que o estado do Rio Grande do Sul tem uma situação financeira difícil. Eu sei que tem muitas estradas estaduais que estão com problema. E na reconstrução das casas, já deve levar em conta com os prefeitos que a gente não pode permitir que as pessoas reconstruam as casas no mesmo local que tinha casa que caiu. Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, da Câmara, Arthur Lira, o vice-presidente do STF, Edson Fachin, e o presidente do TCU, Bruno Dantas, também estavam com Lula. Com relação ao pedido do governador, Lira afirmou que deputados precisam discutir nos próximos dias uma medida totalmente extraordinária para garantir auxílio financeiro ao Estado. Essa semana será de muita negociação, de muito trabalho no Congresso Nacional e a resposta será dura, firme e efetiva como foi na pandemia. Depois da coletiva, em entrevista ao repórter Pedro Vedova, o presidente voltou a cobrar ajuda financeira internacional para a preservação do meio ambiente. Vamos sempre levantar a questão da necessidade dos 100 bilhões de dólares que foram prometidos em Copenhague em 2009 para ajudar os países na contenção do desmatamento, na preservação da floresta, no cuidado com a água. Tudo isso é necessário. Agora a gente vai direto para Porto Alegre ao vivo, porque desde sexta a movimentação de barcos com pessoas resgatadas chegando de várias cidades não para. É lá que está a repórter Maria Eduarda Eli, que conta pra gente como é que está a situação no momento. Boa noite, Maria Eduarda.
Sim, boa noite para vocês, boa noite a todos. Centenas de pessoas chegam em barcos e caminhões do Exército aqui no bairro São Geraldo. Nós estamos no exato ponto, então, que eles estão saindo para resgatar moradores do bairro Humaitá e também outros moradores do bairro São Geraldo. É uma verdadeira força-tarefa de órgãos oficiais e também de voluntários que a todo momento chegam com doações. São mais de 6 mil pessoas acolhidas em 18 abrigos espalhados por várias regiões aqui de Porto Alegre. E só neste domingo, mais de 4 mil pessoas já foram resgatadas. O trabalho aqui nesse ponto não para. E o relato aqui dos moradores é de que a água subiu muito rápido durante o dia de hoje. Nessa região aqui, em alguns pontos, ela está alcançando o telhado. Essa região é perto do aeroporto, que também está com a pista interditada e segue fechado por tempo indeterminado. É aqui também no local que está sendo feito esse primeiro atendimento para os moradores. Uma triagem foi realizada aqui, então estão com apoio de voluntários, médicos e enfermeiros para realizar esse atendimento. Fantástico volta com informações ao vivo sobre a tragédia provocada pelas chuvas no Rio Grande do Sul. O repórter Arildo Palermo está em Canoas e tem as informações. Oi, Arildo, qual a situação aí agora? Oi, Poliana, boa noite para você, para a Maju e a todos. Eu falo ao vivo aqui de Canoas, cidade vizinha a Porto Alegre. Por aqui, mais de 80 mil casas estão debaixo d'água. Os resgates feitos por voluntários e pelas forças de segurança vão entrar à madrugada, aqui nesse ponto e também em outros locais da cidade. É muita gente trabalhando direto, sem dormir, um esforço conjunto de milhares de pessoas. Por aqui se precisa de tudo, desde lanternas e coletes salva-vidas para os socorristas, até alimentos e medicamentos para as pessoas ilhadas. Para agilizar a liberação de recursos para as prefeituras, hoje o governo federal publicou 2 portarias reconhecendo o estado de calamidade pública em 336 municípios gaúchos. Agora à noite, os ministros da Saúde, Nízia Trindade, da Comunicação, Paulo Pimenta, e da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, se reuniram de forma virtual com 300 prefeitos gaúchos e apresentaram uma proposta de ajuda do governo federal. Até agora, as chuvas causaram 78 mortes aqui no Rio Grande do Sul, 105 pessoas estão desaparecidas e quase 1 milhão de gaúchos tiveram que deixar suas casas. É um cenário de guerra. Poliana e Maju. Obrigada, Arildo. Nossa solidariedade ao povo aí do Rio Grande do Sul. No Vaticano, o Papa Francisco pediu orações para o Rio Grande do Sul. Buongiorno. Ao se dirigir a fiéis na Praça São Pedro, o Papa afirmou que está rezando pela população do Rio Grande do Sul. E também pediu que Deus acolha os mortos nas enchentes e quem teve que abandonar a casa. Amém. A gente volta agora ao vivo com as últimas informações lá do Rio Grande do Sul com a Maria Eduarda Eli. Maria Eduarda. Oi, boa noite. Eu estou no bairro São Geraldo, entre a Zona Norte e o centro de Porto Alegre, onde centenas de pessoas continuam sendo resgatadas. É desse ponto que os barcos estão vindo do resgate, porque a água invadiu a maior parte das casas. Nesse caso aqui, é a água do Lago Guaíba, mas também de arroios que recebem águas de outros rios da região metropolitana que acabou invadindo essas casas. Depois que os moradores chegam, eles são levados para um centro de triagem em saúde. É nesse espaço que eles recebem o primeiro atendimento e depois seguem então para os abrigos. Aqui na capital, a prefeitura estima que são 6 mil pessoas acolhidas em mais de 50 abrigos. Mas em outras cidades da região metropolitana, como Canoas e São Leopoldo, esses números são ainda maiores. Em Eldorado do Sul, por exemplo, todos os 38 mil moradores foram afetados. A cidade está ilhada. Helicópteros, além de fazerem resgates, também levam alimentos para os moradores. Para agilizar a liberação de recursos, o governo federal publicou uma portaria reconhecendo o estado de calamidade. Até o momento, o Rio Grande do Sul confirmou a morte de 78 pessoas e mais de 100 estão desaparecidas. A estimativa é que mais de 1 milhão foram afetadas. Volto com vocês. Obrigada, Maria Eduarda, que seja uma noite um pouco mais tranquila aí para vocês. A gente segue prestando a nossa solidariedade ao povo gaúcho. O jornalismo da Globo segue acompanhando e fazendo a cobertura. Você vê outras informações no Hora 1. O Fantástico termina aqui. Uma semana de paz para você e uma boa noite. Boa noite, até domingo que vem.